Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí já no nosso término, do bimestre. Vamos caminhando já para a nossa revisão. Hoje é uma aula onde nós faremos a revisão de 2 conteúdos. Começaremos a fazer o conteúdo sobre preposições, E em seguida faremos a revisão sobre verbos. Primeiramente, vamos recordar o que são preposições. Dentro da nossa classe de palavras, que são 10 classes, nós temos, a preposição. Então, nós estudamos artigo, substantivo, pronomes, são classes essenciais. Por que é que a gente precisa conhecer essa nomenclatura? Para a gente saber utilizar, colocar no texto. E também porque lá, quando você estiver lá no caminho para a universidade, quando você estiver caminhando para o seu vestibular, você vai fazer provas, você precisa conhecer essa classe de palavras. E sem essa classe, o seu texto, com certeza, ele vai ficar cheio de lacunas, porque o papel da preposição é esse: preencher, ligar palavras, uma palavra a outra. E eu trouxe hoje, então, um exercício para nós podermos colocar em prática o que foi falado já nas aulas anteriores, E também para você identificar como é que essa preposição ela está no texto e qual o seu papel, qual a sua importância. Então, eu coloquei aqui um exercício básico que é circular as preposições nas frases. E junto com esse exercício, eu vou explicar algumas regrinhas para vocês sobre essa classe de palavras, tá? Então, vamos lá. Letra A. Fomos à fazenda dos meus amigos. Vou trabalhar com vocês a questão da crase, em primeiro momento. Quando eu devo colocar esse acento grave, A crase é o acento grave. Qual é a diferença dos acentos? A diferença é, quando você utiliza o acento direcionado para a sua direita, você está usando o acento agudo, que é esse aqui. Quando você utiliza o acento, voltado para a sua esquerda, você tem o acento grave. E esse é chamado, então, nas nossas preposições, quando você ocorre o uso da crase, o acento agudo, então, ele forma crase, tá? Então, crase é esse acento grave utilizado à esquerda, pessoal. Por favor, não utilizem o acento de crase à direita, porque não existe. Então, tomem muito cuidado. Eu sempre vejo, às vezes, alguns alunos que sabem que tem a crase, mas ele faz isso aqui. Para começar, o A nunca tem acento agudo. Ele em si já é tônico, já é forte. Ele não necessita de acento. Então, esse acento grave, ele ocorre para mostrar a junção que ocorre do artigo A mais a preposição a. Só que a gente não vai escrever em um texto a. Então, para não colocar esses 2 as, você fala a. E também você não lê a, você lê a. Então, vamos devagar. Que acento é esse? É o acento grave. Em que sentido ele deve ser colocado? Sempre à esquerda. Por que ele é utilizado? Porque ele denota, ele mostra a junção de 2 classes. Como é o nome dele? Crase, certo? Bom, então nós temos aqui alguns exemplos, Letra A, fomos à fazenda. Fomos. Fomos pertence ao verbo ir. Quem vai para algum lugar ou vai a algum lugar. Nesse caso aqui, nós iremos então utilizar a crase, tá? Porque nós temos, primeiro, fomos a. Fazenda é feminino. Se a minha próxima palavra, depois da minha preposição, ela for feminina, ela receberá a crase, porque você teria que falar fomos a fazenda. Observem, então você precisa utilizar a crase, porque você não vai escrever 2 vezes o a, como eu disse, mas você vai fazer o uso da preposição e esse seu acentinho, ele representará o artigo do a fazenda, certo? Então aqui é um caso de crase. Quando nós utilizaremos crase? Uma das regras é diante de palavras femininas. Sempre utilizaremos. Existem algumas exceções, eu já falo sobre elas. Estou apto a fazer a viagem. E agora? Eu estou apto
para fazer. Tá. Preste bem atenção nessa regra. Professor, aqui tem a crase ou não tem? Não tem. Qual é a regra para que eu possa ter certeza de que eu não preciso colocar a crase? Verbo, pessoas. Se na sequência da sua preposição você tiver um verbo, não se usa crase diante de verbos. Então, pronto, não tem, tá? Então, aqui está correto, você não coloca o acento grave, pois a nossa preposição está diante de um verbo. Então, essa frase fica sem a crase, tá? Ele sempre anda a cavalo. Quem anda, anda, né? Ele anda de, a cavalo. Aqui nós teremos crase, porque nós teremos uma expressão. Então, nós utilizaremos a crase sim, tá? Entreguei o livro à sua secretária. Entreguei o livro. Eu entreguei o livro para quem? Para a sua secretária. Esse é um caso de crase facultativa que nós chamamos na língua portuguesa. O que significa isso? Você coloca se você quiser. E se eu não colocar, tá errado? Não. E se eu colocar, tá errado? Também não. Então, você tem as duas opções. Isso é legal, né? Você pode fazer despreocupadamente, que não vai acarretar nenhum dano para o seu texto. Você pode optar por colocar ou não. E diante dessa regra, eu trouxe aqui a facultativa. Quais são as situações em que eu posso colocar ou não a crase? Na primeira situação, diante de pronomes femininos, né? Então, sua, tua, minha, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer uso se eu quiser. E diante de substantivos próprios femininos. Primeiro, o que são substantivos próprios? São os nomes particulares de pessoas ou lugares. Então, se eu tiver que utilizar, por exemplo, substantivos próprios femininos, entreguei o livro à Sônia, eu posso colocar para a Sônia ou para Sônia. Aí, nesse caso, eu utilizo se eu também quiser, certo? Vamos agora mais um pouquinho, fazer mais alguns exemplos para vocês observarem. Então, fica claro para mim o quê? Que eu utilizo a crase, né? A crase é facultativa diante de pronomes femininos e substantivos próprios. Vamos ver alguns outros casos em que eu posso utilizar a crase, tá? Então, vamos lá. Posso e devo. Então, aqui, letra B, C, D, agora é o E, né? Às vezes, eu trago lanche, né? Para a escola. Veja só, aqui nós temos uma expressão chamada, né, uma locução adverbial. Por quê? É uma locução adverbial que indica quando, tempo. Então, eu tenho aqui uma locução às vezes. Essa locução adverbial deve, exige a crase. Então, você precisa colocar, né, a crase, porque às vezes, então, ó, às vezes, aqui eu tenho um encontro da preposição e eu preciso acentuar esse às vezes. Então, aqui haverá o acento de crase, tá? Ou haverá crase, né, pessoal? Mais um exemplo para você. F. Fomos à feira. Então, aqui eu tenho, se nós fomos para algum lugar. Fomos para onde? A feira. Então, preste bem atenção. Fomos a feira, porque feira é uma palavra feminina. Então, veja, aconteceu uma fusão aqui. Se aconteceu uma fusão, a crase também ocorre, tá? Agora, nós temos algumas regrinhas onde eu não coloco crase. Então, eu não usarei a crase. Então, não, né, usarei crase. Onde? Diante de verbos. Já falei para vocês.
Não posso utilizar crase. Substantivo masculino. Por isso que às vezes, quando você escreve assim, vou orar a Deus, tem crase ou não tem, professora? Não tem, tá? Porque, no caso, Deus, ele entra como masculino. Então, não temos a crase diante de substantivos masculinos, tá? Outra regrinha que eu não utilizo, tá? Também não vou utilizar diante de artigos indefinidos. Vocês lembram dos artigos indefinidos, né? Uma, uns, umas. Então, não tem, né? Vou levar a um lugar. Não tem. Você não coloque nunca crase, então, se você tiver um artigo indefinido, uma, uns, umas, você já sabe, diante desses artigos, quando você tiver uma preposição, não haverá o uso da crase, tá? Pronome pessoal do caso reto. Vou colocar aqui. E nem oblíquo e nem de tratamento. Então, vou colocar algumas aqui, ó. Dei a ela boas-vindas. Então, veja, aqui eu tenho um pronome pessoal do caso reto. Outro caso. Ela não se referiu a mim. Então, eu tenho um oblíquo, ó. Não posso utilizar aqui a crase. Vejam, ó. Dei a ela pronome pessoal do caso reto. Não haverá crase diante de pronomes pessoais do caso reto. Também não haverá crase diante dos pronomes pessoais oblíquos. E também não haverá diante de pronome pessoal de tratamento. Vamos lá. Então, esses são alguns casos. Temos mais alguns aqui. Vamos lá. Vou apagar desse ladinho aqui para vocês. Então, todas as vezes que você... O legal da preposição e da crase, principalmente, é você gravar quando não ocorre. Porque se você tiver a regrinha do não ocorre bem definida na sua cabecinha, vai ficar fácil para você, quando você tiver no seu texto, você olha o que vem depois da tua preposição. Se você sabe que vem um pronome pessoal do caso reto, vem um oblíquo, vem um de tratamento, vem uma palavra masculina, vem aqui no caso o substantivo masculino, né? Os artigos indefinidos, você já sabe, não, aqui não tem nem o que discutir, não tem, não há crase, não vou colocar então. Mais exemplos para vocês aqui, vamos lá. Pronome indefinido, então aqui, ó, a ninguém interessa este projeto. Então, eu tenho aqui, ó, uma preposição. Para ninguém interessa esse projeto. Aqui ele tá, né, a preposição a. Então, você vai olhar o que vem depois desta preposição. Olha, um pronome indefinido. Lá é artigo, tá, gente? Aqui é pronome. Ninguém, todos, alguém. Então, você vai olhar, não tem crase aqui, não existe. Então, essa é uma outra regrinha. A próxima regra, pronome indefinido, é interrogativo. A quem ele entregou? Então, aqui eu estou fazendo uso do pronome indefinido quem. E eu tenho a minha preposição. Não vou utilizar também. Porque qual que é a minha regra? Diante de pronomes interrogativos, eu não utilizarei crase. Tá acabando, pessoal. Agora, nós vamos para os pronomes demonstrativos, tá? Não me refiro a esta, a este, né? Quando eu for utilizar a este aluno. Não me refiro a este aluno, ó, a
De novo, tá diante de um pronome demonstrativo, não vou fazer uso então. Então, vamos só enumerar essas frasezinhas pra gente não ficar numa baguncinha aqui, né? Aqui, ó. Vamos começar direitinho, então. Regra 1, regra 2. Fazer ficar mais bonitinho, que tá muito esquisitinho isso aqui. 1, 2. São algumas regrinhas que você vai estudar aí, né? 4, que são os pronomes pessoais. 5, 6 e 7. Essa é fácil. Você começar a gravar, então, as regrinhas, você vai aprender fácil o uso da crase. E daí você vai por exclusão, né? Ah, aqui pode, aqui não pode, aqui eu devo, aqui eu não devo. Então, gravem as regrinhas que vocês aprendem direitinho, tá? Substantivos próprios, por exemplo, aquela regrinha que a professora sempre ensina para vocês. Se vou a, volto da, crase a. Então, quando eu for me referir a cidades, eu preciso perceber se, ao retornar da cidade, eu vou falar utilizando a preposição da ou a preposição de. Por exemplo, eu vou à Bahia. Se eu vou à Bahia, quando eu voltar, eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Como você fala? Então, você vai falar, eu vou à Bahia e volto da Bahia. Então, tem uma musiquinha que a gente canta, né? Que eu não vou cantar para vocês, já cantei na sala de aula, mas é se vou a, volto da, crase a. Então, se eu utilizar aqui, ó, vou à Bahia. Então, eu tenho um substantivo próprio, né? Um estado aqui. E a gente vai olhar. Eu vou à Bahia e eu volto da Bahia. Se vou a e volto da, crase a. E se vou a e volto de, crase para quê? Então, por exemplo, eu vou ao Rio de Janeiro. Só na fala você já percebe, eu vou ao Rio de Janeiro. Eu volto da Rio de Janeiro ou volto do? Então, você já vai ver que não dá, né? O que mais? Vou a Brasília. Eu volto da Brasília ou volto de Brasília? Aí você vai observando essas regrinhas. Todas as vezes que você voltar da, haverá crase. Certo, queridos? Então, essas são as regrinhas principais para você estudar quando não devo utilizar. Então, 1, diante de verbos, nunca. Substantivos masculinos, jamais. Diante de artigos indefinidos, umas, também não. Diante dos pronomes pessoais do caso reto, que são esses aqui que eu coloquei um exemplo de cada para vocês, ó. Então, eu tenho pronome pessoal do caso reto, ela, pronome pessoal oblíquo, mim, pronome pessoal de tratamento, vossa. E em todos eles, diante deles, eu usei a preposição, o a. E aí eu vejo, dei a ela, não tem. Por quê? Pronome pessoal. A mim, também não tem. Pronome pessoal oblíquo. Vossa, também não, porque eu tenho um pronome de tratamento. Continuando aqui. Pronomes indefinidos. Ninguém, alguém, todos. Não haverá o uso de crase. Quem? Pronome interrogativo. Também não. E esta, pronome demonstrativo, não haverá também. Certo, meus amores? Então, acredito que aqui, você estudando essas regrinhas, você não errará mais. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conversar, né, sobre a preposição as demais. Sabendo que as preposições são palavras essenciais em um texto, nós vamos, então, retirar essas preposições em um texto aqui. Vou fazer um texto com vocês, né? E vocês irão, então, perceber a necessidade da preposição. Vamos lá. Ó. Eu fui, casa, amigo, fazer, a lição e deixei a minha
caneta, mesa. Então, olha só, peguei um texto simples, você está conversando, imagine você falando isso exatamente do jeito que eu escrevi. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O que acontece quando você deixa de utilizar a preposição? Primeiro, para fazer um texto, essa construção textual, eu vou dizer assim, esse aluno ele está com alguma dificuldade de alfabetização. O senhor está chamando a gente de analfabeto? De jeito nenhum, pessoal. Só estou dizendo que hoje, no 7º ano, acredito que seja impossível um aluno fazer uma escrita como essa. Porque vamos ler juntos, né? Eu fui casa amigo fazer a lição e deixei a minha caneta à mesa. Vejam que tem alguns espaços aqui, algumas lacunas, que não tem como esse texto ser chamado de um texto completo. Então, eu fui para a casa. Eu fui à casa do meu amigo. Quando você se referir à palavra casa, no sentido de moradia, você vai ter então a crase, né? Então, eu fui à casa, né? Olha lá, outra preposição. Por quê? Quem vai para algum lugar. Fui para casa. Casa de quem? Casa do amigo, né? Então, faltou aqui, a professora esqueceu aqui do meu amigo, né? Isso aqui não tem nada a ver, a professora que esqueceu mesmo. Do meu amigo fazer a lição. Tá, vamos de novo. Eu fui à casa do meu amigo fazer a lição. Fazer. Eu fui à casa do meu amigo. Qual a finalidade de eu ir à casa do meu amigo? Eu fui para fazer. Então, vejam que há a necessidade da minha preposição para aqui. Fui à casa do meu amigo para fazer a lição e deixei a minha caneta mesa. Gente, tem um espaço aqui, caneta mesa, não tem sentido. Então, o que está faltando? Está faltando a nossa preposição para completar esse sentido. Então, sobre, né? Sobre, gente, lembrando que sobre é sempre o que está acima e sob, embaixo, tá? Então, não esqueçam a regrinha. Sobre é o que está acima. E sob, professora? Sob é o que está abaixo. Então, está sob a cadeira, então embaixo da cadeira. Está sobre a cadeira, em cima da cadeira, tá? Não vão esquecer. Então, a partir disso aqui, você vai entendendo o papel da preposição em um texto. Qual é o papel? Ligar. Ligar palavras. Então, ela ligou o verbo ao substantivo, o substantivo ao pronome meu. Ligou o substantivo ao verbo, então ela vai costurando o seu texto e deixando o seu texto mais claro. Sempre que você fizer um texto, a regra é, terminou? Leia. Leia seu texto, faça a sua leitura para você perceber se você não esqueceu de nenhuma palavrinha. Vocês viram que eu, professora, ao fazer esse pequeno texto com vocês, eu havia esquecido de colocar o pronome? Então, é necessário que você faça seu texto e leia. Leia antes de entregar ao professor, leia antes de postar nas suas redes sociais, né? Faça seu texto, faça sempre uma leitura antes de qualquer entrega, tá bom? De qualquer postagem, legal? Então, agora nós vamos trabalhar com as outras preposições, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos trabalhar com as aglutinações. Professora, como que se formou o de? Como que se formou o numa? Como que se formou o, deixa eu lembrar ali, duma? E como que se formou desta, o aquela, né? Algumas situações que nós temos aqui de encontro de classes, né? Que a gente chamou ali na nossa aula, lá no comecinho do bimestre, de contrações e combinações. Então, vamos lá. Já falamos sobre a crase, já falamos sobre o seu uso, a necessidade da preposição em um texto. E agora nós vamos entender o que é isso aqui. Porque o de, ele sozinho, ele nasceu, ele é essencial, né?
Ele nasceu preposição e vai morrer preposição. Agora, o numa não nasceu preposição. O numa foi o encontro da preposição em mais o artigo indefinido uma. Aí eu chamo de combinação ou de contração. Em uma. Contraiu, pessoal. Juntou e perdeu o elemento. Então, é contração. Duma, mesma coisa. Opa, é de mais uma. Desta, de mais esta. Aquela, aqui é a preposição a mais o pronome aquela. Ao, preposição a mais o artigo o. Então, o nome que nós damos para esse encontro de classe de palavras é combinação, quando não há perda de elementos, eles se juntam e não perde nada. Para você ver, a, o. Só juntou, combinou bonitinho e ficou junto. Aqui nós temos o a, que era a preposição, mais o aquela, que é pronome. Ao fazer a junção, você perde um elemento, contração, tá? Então, isso aqui foi o que nós vimos lá no comecinho do nosso bimestre, tá? A partir de agora, a prof vai colocar mais um pouquinho de preposição e nós já iremos caminhar para os verbos. Lembrando que nós estamos fazendo uma aula de revisão de conteúdos para a nossa prova, tá? Agora nós vamos trabalhar o sobre, o para e os sentidos, né? Com, até e sem. Então, nós temos aqui, olha, perdão ficar de costas para vocês, né? Mas nós temos ali algumas preposições. Sabemos que as preposições, elas possuem sentidos. A professora usou a palavra semântica. O que vem a ser a semântica? A semântica é o sentido que uma palavra pode adquirir em um texto. Ela está dentro de um campo semântico. Então, presta atenção. Sob, nós vamos entender que sob, ele expressa o sentido de lugar. E sobre também, mas o sobre também pode ser assunto. Ué, prof? Sim, eu posso dizer assim, ó, eu conversei com sua mãe sobre as suas notas. Então, sobre naquele caso é assunto. Ou eu coloquei o livro sobre a mesa, lugar. Então, vejam, a semântica das preposições, elas são importantes. Você precisa escolher bem a tua preposição na hora de fazer o seu texto, certo? Para, né? Finalidade, ele pode ser para finalidade. Eu comprei um presente para lhe entregar. Eu estou gravando esta videoaula para te ajudar. Há uma finalidade. E também há o destino, né? Ele foi para Londrina, ele foi para São Paulo. Vejam, além de finalidade, então, também eu tenho o destino. O nome disso é semântica. Com, eu fiz um café com leite. Aqui eu tenho companhia, né? Eu falarei com ela, tá? Eu ficarei com minha mãe, junto. Até. O até, ele pode indicar limite, né? Você pode entregar o seu trabalho até o dia 26 de junho. Então, aqui eu vou indicar limite. Sem. Não faça nada sem a minha autorização. Ausência. Então, cada preposição, ela irá trazer contida, né, uma definição, uma semântica. E eu posso ter mais de uma semântica, como eu mostrei para vocês, dependendo da preposição que eu precisar utilizar no meu texto, certo? E vamos encerrar aqui, então, o nosso conteúdo de preposições e começar os nossos conteúdos verbais. Então, fechando, preposições são palavras,
que agregam, né, valor ao texto e ligam palavras. Ela liga uma palavra à outra. As preposições, elas podem sofrer combinações e contrações, certo? Formando outra palavra, mas que será preposição. Professora, então o numa é preposição? Sim. O duma? Sim. O desta sim, o aquela sim e o ao sim. Vai depender do campo semântico em que você estiver utilizando. As preposições, então, estão dentro de uma semântica e lá no comecinho a professora trabalhou algumas regrinhas de crase com vocês. Certo, meus amores? E agora vamos revisar os verbos, tá? Prof, já tô cansada, não quero mais assistir, tô com sono. Dá uma voltinha, pausa um pouquinho, tome uma água. Mas voltem, vá ao banheiro e volte a assistir a sua aula para você ficar bem redondinho na sua língua portuguesa e fazer muito bem a sua prova. Então agora nós vamos trabalhar com verbos. O que são verbos? Verbos são palavras. Então o verbo é uma palavra que pode, dentro dessa palavra, ele pode expressar uma ação. Então vamos lá. Ó, o professor explicou a lição, ou a tarefa, né? Veja lá, o professor fez uma ação, gente. Qual foi a ação dele? Explicar. Então, nós temos algumas palavras dentro da nossa língua, algumas não, né? Várias, que expressam ações. Essas palavras, elas são os verbos. Vamos só traçar aqui a diferença, por exemplo, entre preposição e verbo. A preposição, ela tem uma necessidade no seu texto, ela tem um papel no seu texto. A preposição serve para ligar palavras. A preposição expressa ação? Não. A preposição tem uma semântica, é diferente. Já o verbo, ele tem como objetivo expressar, ele tem que comunicar. Não é possível você falar, escrever um texto longo ou um período longo sem um verbo. Complicado, hein? Bem complicado você conseguir fazer isso. Então, aqui nesse caso, o meu verbo será o explicou. Por quê? O, como eu já disse na aula passada, é um artigo. O professor, artigo é aquele que determina o substantivo. Professor é nome, então é substantivo, o nome que eu dou para alguém, para a função de alguém. Eu determino um ser, né? A tarefa, artigo de novo e substantivo, que é o nome que eu dou para aquela tarefa, aquele exercício que eu faço. E quem é o explicou? Verbo, gente. Verbo, por quê? Porque ele está expressando uma ação, tá? Depois, as alunas estão alegres. Então, eu tenho agora, de novo, artigo, substantivo, alunas, né? E adjetivo, nós estudamos bastante o ano passado. Os adjetivos são aqueles responsáveis por trazer característica, trazer uma qualidade para o substantivo. Quem está alegre? As alunas. Tá. Adjetivo refere-se ao substantivo. O as refere-se às alunas, que é o artigo. E o estão, gente? O que ele faz aqui? Ele é um verbo e ele indica um estado. Então, aqui eu tenho o verbo de novo, mas nesse caso eu tenho um verbo que expressa estado. Ué, professora, é diferente? Já expliquei. O verbo é uma palavra que pode expressar ação, é uma palavra que pode expressar estado. Então, quando você está escrevendo, você utiliza eu fiquei feliz, eu fiquei triste, a minha amiga continuou feliz, o meu pai continuou preocupado. Então, quando ele for estado, geralmente ele virá acompanhado de uma característica, ele indicará a característica daquilo
a que eu me refiro. Então, este quadro está sujo, limpo. Este quadro ficou manchado. Vejam, estado. E estado é aquilo que pode ser mutável e às vezes não. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos fazer mais um exemplo de estado aqui para vocês. Que o ação é tranquilo, né? Então, ó, os meninos parecem tranquilos. Então, os meninos estavam jogando, tá silencioso. Sua mãe chega lá e fala: os meninos parecem tranquilos. Parecer é um verbo de estado. Parece. Por que parece é estado? Porque pode mudar. Parece agora, daqui a pouco já não está mais. E eu estou indicando um estado daquilo. Então, parece estar entendendo a tarefa. Parece conhecer o conteúdo. Estado. Então, existem alguns verbos, né, de estado. A professora vai fazer aqui uma regrinha para vocês, que se você puder depois copiar no seu caderno, esses são os verbos que indicam estado, tá? Ser, então vou colocar aqui bem grandão. Estado. Quais são os verbos principais de estado? Ser, estar, continuar, parecer, ficar. Vou fazer mais um pouquinho aqui, tá, pessoal? Andar. Ó, queridos, andar também. Então, o ser é aquele nosso verbo irregular, hein? Cuidado com ele. Ele, nós usamos muito. Nós colocamos ele é legal. E a gente não se dá conta de que essa palavrinha tão pequenininha, né? É um verbo. Então, é legal. Ele é legal hoje? Será que ele vai ser legal sempre? Vai ter dias que ele não vai estar tão legal. Então, estado, mudança de estado. Está. Ele está feliz, está alegre, está radiante, está triste, está cansado. Então, mudança. Continua. Ele continua feliz, ele continua bravo. Então, estado, mudança. Parece legal, parece chato, parece engraçado, parece mal-humorado. Vejam, os estados do ser, ele muda. Ficou feliz, ficou preocupado, ficou cansado, ficou, né? Então, veja aqui os estados, as mudanças que ocorrem ao me referir a esse sujeito. Andar, anda alegre, ele anda alegre ultimamente. Ele anda triste. Então, são dois verbos que nós vamos tomar bastante cuidado, que eu vou chamar a atenção de vocês, é o ficar, o andar e o estar. Esses três verbos, eles podem mudar. Então, vamos entender como acontece isso. Então, eu tenho lá, andar. O andar, ele pode expressar ação ou estado. Como que ele vai expressar ação e como ele vai expressar estado? Vejam só, eu escrevo assim, ó. Ele anda rápido. Percebam que não há uma característica para ele, mas há uma ação acontecendo assim. Então, ele anda. Que andar? É a ação de andar. Então, ele está caminhando rápido. Nesse caso, aqui eu tenho o andar expressando uma ação. Então, ali ele é um verbo de ação. E se for de estado? Ele anda preocupado. Olhem só, aqui você tem a característica preocupado foi dada para ele. Então, aqui eu tenho um verbo de estado, porque indica como ele está. É muito comum na nossa fala, ele anda estranho, ele anda preocupado, ele anda diferente. Vocês fazem muito uso desse verbo para referir-se aos colegas às vezes. Então, o verbo andar, ele pode adquirir ele pode expressar uma ação quando ele indicar exatamente uma ação realizada, acontecendo.
ou quando ele indicar um estado referente ao sujeito, né, a quem eu falo, eu terei então o estado. E a mesma regra acontece então com o estar. Ó, ele está, então se eu colocar aqui, ó, ele está fazendo, a gente vai ter uma locução verbal, né? Ele está fazendo a lição. Nesse caso, ele deixou de ser um verbo de estado e passou a ser um verbo de ação, porque ele está realizando uma ação. Então, agora, ele está feliz. Nesse caso, ele é um verbo de estado, porque ele indica o estado em que o sujeito se encontra. Então, preste bastante atenção na hora de fazer as suas classificações verbais do verbo. Preste atenção se ele indica uma ação ou estado. Esses são chamados de estado, mas alguns deles, esses três, eles migram, caminham para a ação às vezes. Então, cuidem aí para vocês não esquecerem dessa regrinha, tá bom? Então, nós temos os verbos de estado e os verbos de ação. Já sabemos que o verbo é uma palavra, então, que pode expressar um estado, uma ação e também um fenômeno da natureza. Então, vou colocar os três agora, que fica fácil para vocês observarem os três. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um de ação, um de estado, e um de fenômeno da natureza. Então, eu tenho os três aqui e eu vou... eu vou colocar uma frase de cada e vocês vão observar a diferença entre eles. Então, eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Minha, pronome, minha mãe fez o almoço. Minha mãe está alegre hoje. E mais uma aqui de estado. Hoje choveu na cidade da minha avó. Então, vamos lá. Eu tenho três momentos verbais aqui, né? Três verbos e cada um expressa, né, de forma diferente. A ação. Cadê o meu verbo aqui? Minha é pronome, mãe é substantivo, o é artigo, almoço é substantivo. Quem é que expressa a ação? Fez, do verbo fazer. Fazer, então, é uma ação. Por que fazer é uma ação? Porque, presta atenção, gente, tudo aquilo que você faz gera uma consequência. Fica algo daquilo que você faz, então, é uma ação. Estado. Minha mãe está alegre. Minha mãe pode mudar? Pode. Ela pode mudar, ela pode ficar, minha mãe está brava, minha mãe está nervosa, minha mãe está cansada, minha mãe está agitada. Então, aqui, eu tenho um verbo de estado. Aqui, um verbo de ação. E um fenômeno da natureza. Hoje choveu na cidade da minha avó. O que aconteceu lá na cidade da minha avó? Choveu. Professora, mas chover também é uma ação? Sim, chover é uma ação, mas nós damos o nome de verbos que indiquem fenômenos da natureza, são chamados assim, verbos de fenômenos da natureza. Ventar, chover, nevar, tá? Então, todos os verbos que expressarem os fenômenos que ocorrem climáticos, né, da natureza, você vai ter aqui essa classificação. Então, são esses três. Nós temos o verbo de ação, nós temos um verbo de estado e nós temos os verbos que expressam fenômenos da natureza, certo? Tudo bem. O verbo é uma palavra que pode expressar ação, estado e fenômeno. E como é que fica esse verbo, então?
Aí a gente vem para a regra do flexionar. Para terminar aqui a nossa revisão, nós vamos então colocar as flexões, né? O verbo, ele é flexionado em tempo. Então, a gente está estudando, nós estamos estudando os verbos no modo indicativo. O modo indicativo, ele possui 6 tempos. Ele possui um presente, ele possui 3 pretéritos. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, porque eu tenho 3 momentos de passado, né? O pretérito mais que perfeito, que é quando eu tenho um passado mais distante. E eu tenho 2 futuros. Eu tenho o futuro do presente, é aquele que eu faço planos, é o amanhã. E tenho o futuro do pretérito, que é quando eu já cheguei no meu futuro e eu tenho lembranças do meu passado. Aí eu vou colocar uma frase de cada para nós podermos fazer essa relação. Então, ó, sempre em primeira pessoa, né? Então, ó, eu estou lendo. Presente, faço quando? Agora. Depois, perfeito, eu li ontem. Já realizei minha ação. Pretérito perfeito. Se eu lia ontem, quando você me ligou, né? Então, naquele momento, eu volto ao meu passado quando você me ligou. Ponto, ponto, ponto. Final de frase, sempre ponto. Letra D. Agora a gente vai para o mais que perfeito. Eu lera. Sora que esquisito. É esquisito porque nós não usamos a nossa fala. Mas quando você está fazendo leitura de textos, você vai se deparar com esse verbo e não pode ler errado. Ele nunca tem acento. É muito difícil aparecer com acento. Se ele tiver, ele vai ter no comecinho da palavra. Então, eu lera o livro ontem. E vamos para o futuro, tá? Então, C, D, E, né? No futuro eu lerei. Eu lerei o livro. E quando eu voltar e lembrar do meu passado, eu leria, se eu pudesse, né? Eu leria aquele livro. Então, queridos, ó, para a gente entender os tempos do modo indicativo, que é o que você está estudando comigo e é o que nós faremos na nossa prova. Então, presente, eu estou, né? Vamos mudar aqui um pouquinho, que isso aqui não tá tão legal. Vou fazer o seguinte, ó. Eu leio o livro. Melhor, né? Para você entender com mais clareza. Então, olha lá. Presente, eu leio. Perfeito, eu li. Pretérito imperfeito, eu lia. Pretérito mais que perfeito, eu lera há muito tempo atrás. Futuro do presente, eu lerei o livro amanhã. E o futuro do pretérito, eu leria o livro se você me emprestasse. O que eu tenho aqui então? Eu tenho sempre primeira pessoa do singular. Quantas pessoas estão fazendo esta ação? Uma pessoa, então a gente chama de singular. Então agora a gente volta lá para estudar a questão de pessoa e número, tá? Vou pôr desse lado aqui que daí a gente volta um pouquinho. Então o verbo ele pode ser flexionado em pessoa e em número. Quais são as pessoas que eu tenho para conjugar? Eu, tentar ver se cabe aqui, tu e ele. Essas são as 3 pessoas do número singular, que são as pessoas que
somente uma delas faz a ação. Então, eu faço, eu leio sozinha. Tu lês sozinho. Ele lê sozinho. Então, aqui a gente chama de singular. E se eu tiver que fazer o meu plural? Vou utilizar aqui agora. Se eu for fazer o plural, eu vou colocar lá. De novo, né? Vamos colocar a continuação lá. Pessoa e número. Então, eu posso flexionar o meu verbo em pessoa e número. Agora, eu vou para o plural. Então, nós, vós, que vocês não usam, mas é o vocês, né? Eles e elas. E aí, o meu número aqui vai ser plural. Por quê? Porque os meus sujeitos ou os meus pronomes são mais de uma pessoa que realiza a ação. Então, aqui o verbo, ele pode ser flexionado em tempos. Olha aí, pessoal. Como é que é o nome disso? Tempo. Que tempo? Esses 6 tempos. Pode ser flexionado em pessoa. Que pessoa? Essas 6 pessoas. Que número? Singular ou número plural, tá? Então, o verbo é uma palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. O verbo, ele pode ser flexionado no modo indicativo, subjuntivo e imperativo, mas nós estamos no indicativo. E dentro do modo indicativo, ele possui 6 tempos. Ele pode ser flexionado em pessoa e número, tá? Que isso fique bem claro para vocês, que é o que você será cobrado, né? Tem que aprender para você fazer o seu texto aí. Não é só para prova, para você aprender a escrever, para você poder colocar clareza de ideias no seu texto. Porque quando você não sabe utilizar o verbo, o seu texto fica muito confuso. Dentro disso, então, os verbos, eles podem ser... Agora chegou aquela nossa a penúltima aula, né? Regulares e verbos irregulares. Certo? Os verbos regulares, inclusive, né? Parece que na nossa última aula não ficou tão claro. Alguns alunos pediram para a professora retomar. O que são verbos regulares? Um verbo regular é aquele que, quando você conjuga ele, em todos os tempos, ele se mantém, tá? Em todos os tempos, pessoas, ele vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do verbo estudar e amar, porque é fácil, ó. Estudar, então, eu estudar não, né? Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Você vai perceber que existe uma parte desse verbo, a professora já ensinou na última, que chama-se conjugação verbal. Quando você retirar a conjugação verbal do verbo no infinitivo, você vai ter um radical. É esse aqui, ó. Aí você vem aqui e você observa. O radical é o mesmo, o radical é o mesmo e o radical é o mesmo. Quando o seu verbo, em todos os tempos, tá? Desde o pretérito até o futuro, ele mantiver o mesmo radical, ele será chamado de verbo regular. Irregular. O irregular é o contrário, né? Lógico, daí você vai perceber aqui, ó. Eu, tu, ele ou ela. E a gente vai conjugar, por exemplo, o verbo ser. No presente, você fala assim, ó, eu sou aluno do Seduca. Então, eu sou. E tu? Tu és. Ó, vejam a diferença. E ele ou ela? Ele ou ela é. Então, olha, só aqui você já vê que este verbo é irregular. Por quê? Porque o que é regular é aquilo que se mantém, que continua, né? E o irregular? Irregular significa que durante o processo ele sofrerá alterações e essas alterações elas aparecem na hora da conjugação. E o mais importante, o seu radical ele muda. Eu vou fazer com outro verbo só para você perceber aqui o verbo ver. Ó,
eu vejo, tu vês e ele vê. Olha só como mudou. E o seu verbo é o verbo ver. O que ficou aqui? O V. Mas aqui você já usou o J, ali você já usou um S, ali você já retirou. Então, veja que muda muito, oscila bastante. Se acontecer isso, o seu verbo é irregular. Tá bom, meus amores? E para fechar, então, nós vamos trabalhar com as locuções verbais. Tá? Então, locuções verbais são nada mais, nada menos do que o conjunto de verbos expressando apenas uma ação. Então, vamos lá para os exemplos, né? Eu estou ensinando verbos. B, ensinando verbos não, né? Ensinando sobre verbos, porque senão a gente não está conversando com verbos, né? B, as empresas estão contratando. Ó, minha mãe tinha falado sobre as tarefas e é preciso amar o próximo. Então tá. Respira, pensa um pouquinho e agora você vai retomar tudo que foi falado. A professora é muita informação. Meus amores, eu sei. São 6 aulas, né? Nós estamos hoje na 8ª, você vai receber 7 aulas. E hoje nós estamos então fechando o nosso ciclo, por isso tanta informação de uma vez. Mas durante o vídeo você pausa, toma uma água, volta, descansa, né? E vai devagarinho que você consegue pegar todo esse conteúdo. Então, nós estamos falando sobre os verbos e agora as locuções verbais. As locuções verbais, elas são expressões que nós usamos na nossa língua, usando 2 verbos ou mais às vezes, né? Mas é muito comum o uso de 2. O que eu tenho? Um verbo auxiliar, expliquei na aula passada, mas vamos retomar. Um verbo auxiliar mais um verbo principal, que é a ideia principal. Professora, ainda não entendi. É simples, ó. Eu estou ensinando. Estou ensinando quando? Hoje, agora. Se eu tiver que trocar por um verbo só, eu consigo? Eu coloco, ó, eu ensino. Então, quando eu uso 2 verbos para expressar apenas uma ação, o nome disso é locução verbal. Fácil. Eu acho muito fácil quando você faz esse joguinho aqui. As empresas estão contratando. Quando? Hoje. Então, as empresas hoje contratam. Né? Ó, um verbo, usei 2, estão contratando. Eu usei um auxiliar e usei um principal. Os 2 expressam uma ação apenas. Minha mãe tinha falado. Tinha é passado, falado é particípio. Então, a minha mãe falou. Vejam, é preciso amar o próximo. É preciso amar. Como é que a gente vai trocar isso aqui, professora? É preciso amar. Ame o próximo. Então, olha lá. O que é uma locução verbal? Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos e os 2 juntinhos expressam apenas uma ação. E aí você pode utilizar sempre na construção. Você usa um auxiliar e um principal. Auxiliar é aquele que ajuda e o principal é a ideia que se quer enviar. Certo, queridos? Então, hoje, fechando a nossa aula, recapitulamos as preposições,
falamos sobre a crase, recapitulamos sobre os verbos, também falamos sobre as suas flexões, modo, tempo, pessoa, número, como o verbo se comporta quando regular ou irregular. E agora, por último, falamos sobre as locuções verbais, certo? Dê uma boa olhada no seu conteúdo, faça tudo com muita mordomia, sabe que mordomia é administrar, né? Então, você precisa cuidar, precisa ler, estudar, anotar, faça tudo com bastante cuidado e me surpreenda na sua prova. Eu quero ver quantos de vocês vão realmente tirar a nota máxima e olha aí, hein? Estudem e depois eu quero que isso apareça nos seus textos, nas suas produções de textos. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo, fiquem com Deus.